Olá, a Primavera Saúde está no ar. Nós já tratamos aqui como as gestantes devem se alimentar, assim como a importância do aleitamento materno, né? E desta vez vamos conversar sobre alimentação infantil, como as mães podem inserir uma alimentação saudável para as crianças. E eu estou recebendo nossa parceira do Primavera Saúde, a Marielle Barcelos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Morgana. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sou parceira já aqui, né? Já, fiel. Bom, para falar de criança e alimentação, assim, às vezes não é muito fácil, né, doutora? Ainda mais esse bombardeio, né, de informação, eles também estão tendo contato com isso, né? É verdade. Eles têm rede social, eles têm internet o tempo todo, então eles conseguem também ter contato disso. Uma confusão às vezes, em casa se faz uma coisa, na internet se fala outra, na TV o tempo todo a gente conversa sobre isso, né? E como que se faz para começar a introduzir uma alimentação saudável para os pequenos? Então fazer que desde cedo eles realmente acabam comendo a fruta, comendo legume, verdura, como é que faz? Na verdade, Morgana, a primeira coisa assim, que os pais têm que ter em mente, os pais, os responsáveis, as pessoas que ficam com essas crianças, é que não é só a criança que tem que se alimentar bem. A casa toda tem que ter uma alimentação saudável, tá? Não adianta o pai estar tomando um refrigerante, um suco cheio de açúcar, ou comendo um chocolate, alguma coisa assim que a gente proibiu a criança de comer na frente dele, né? Ou de repente à noite o pai pediu um fast food e a criança tem que comer um prato de salada. Ele não vai entender, né? Para um adulto isso já é difícil, tu imagina isso para as crianças, né? Esse bom senso, na verdade, quem tem que ter os adultos, certo? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Onde a criança fica, onde a criança frequenta, tem que começar a ter hábitos mais saudáveis, né? Principalmente isso surgindo de casa, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, trocar toda a alimentação dessa criança e o pai e a mãe e os responsáveis ou quem mora na casa acabar não fazendo isso também. É bem complicado, né? A gente, só se uma criança muito responsável, uma criança, mas é muito difícil isso, né? Da criança entender também e ela colaborar também. Né? Tem que vir do exemplo, né, Mari? Exemplo, né? Por isso que muitas vezes na escola dá muito certo, né? Quando a escola ensina, quando eles vêm, hoje eu plantei isso, às vezes a escola tem horta, né? Às vezes a escola coloca os alunos na cozinha para fazer o alimento junto, isso dá muito certo. Por quê? Porque todo mundo faz, né? Sou eu, meus amiguinhos, a professora, as tias, todo mundo. Então eles acabam tendo essa facilidade, né? Tem pessoas fazendo junto com ele, tem pessoas comendo isso junto com ele, né? Então a chance disso acontecer é muito maior. E agora falando da questão da fruta, né? Quando se oferece uma fruta para uma criança, ela deve ser oferecida, as que podem ser oferecidas, com casca ou sem casca. Mari, tem alguma orientação a respeito desse assunto? É que depende muito, assim, por exemplo, um recém-nascido, né? Quando ele, depois ali de um ano, quando a gente começa, depois de 6 meses, depois dessa amamentação exclusiva, tem alguns que começam um pouquinho antes, por conta da mãe sair para trabalhar, a mãe não teve mais leite, essa questão toda. Normalmente, depende a idade da criança, né? Mas essa questão de ter casca, não ter casca, geralmente a gente inicia com casca, assim, sabe? Porque, obviamente, bem lavado essas frutas, esses vegetais, sim. Enfim. Essa criança tem que começar a se acostumar de como é o produto, na verdade, né? O gosto disso. E, geralmente, essas frutas, tipo maçã, pera, ameixa, a fibra boa, a fibra que faz bem ao organismo, ao intestino, tá entre a polpa e a casca. Então, normalmente, se a gente for descascar ela, a gente acaba tirando uma parte muito boa do alimento. Então, normalmente, eu sempre indico deixar com casca, assim. Claro, por exemplo, se for, que nem eu falei, né, introdução no comecinho da alimentação, ali depois dos 6 meses, começa com a frutinha. Geralmente, a gente dá uma maçãzinha mais sem casca. O intestino ele não está 100% adaptado para digerir algumas fibras, né? Mas depois, por exemplo, se já estiver acostumado a isso, não tem problema nenhum. E quais os primeiros alimentos, né, falando de uma maneira geral, que devem ser oferecidos, então, aos pequenos, né? Isso falando mesmo ali dos 6 meses em diante. Em diante. Normalmente, a gente inicia com as frutas menos ácidas, tá? Aquelas são menos ricas em vitamina C, apesar delas serem ótimas, né? Mas a gente começa devagarinho introduzindo aquelas que são menos ácidas para a questão do pH gástrico,
o recém-nascido, eu falo, mas depois de 6 meses, né? Poder se alimentar e poder não ter problema de refluxo, nada disso. Mas a gente vai evoluindo conforme muita aceitação da criança, assim, tá? Existe alguma fase que o bebê precisa comer a comida liquidificada? Porque é muito comum as mães botar tudo no liquidificador e dar aquela papa já para o bebê. É indicado isso, Mari? Geralmente, quando eu atendia criança dessa fase, de 6 meses para frente, assim, eu colocava no início, liquidificado, até por causa da questão não tem dentição, não tem nada disso, para não ocorrer nenhum afogamento, nada disso. Eu ainda, quando vem alguém me perguntar, eu ainda oriento, né? No comecinho ali, liquidificar, amassar as frutinhas, dar raspadinha, nesse sentido. Mas depois ali que começa a nascer os primeiros dentinhos, tudo isso, não tem necessidade não. O certo, na verdade, Morgana, é a criança começar a identificar as cores, sabe? Ela vê que o prato dela é colorido desde pequeno, tá? Tipo, normalmente, às vezes eu comento com alguns pais que eu vejo nos restaurantes, amigos meus, conhecidos, que eles pegam assim e misturam a comida toda no prato para a criança. Não faça isso, né? Coloque separado, mesmo para a criança identificar que aquilo ali é isso, a carne dessa cor, o arroz, a massa, enfim. Ela tem que identificar tudo que ela está comendo, para ela poder conhecer, senão ela não vai saber o que ela está comendo e muito menos saber do que ela gosta ou ela não gosta. E do sabor, né? Porque vai ficar tudo misturado. Sim, exatamente. Isso vai interferir, né, em como ela vai experimentar isso. Talvez ela nem goste de algumas coisas que pode ser que ela nem saiba se ela gosta ou não. E agora falando em questão da textura, né? A importância de realmente, em determinada fase, ela acabar ingerindo a textura correta do alimento, né? Sem ser liquidificada, para ela poder compreender como é que é a textura de cada alimento. Qual a importância disso? A importância é dentição, né? Mastigação, até porque na boca, quando a gente fala que a digestão começa na boca, não está errado, tá? Isso a gente aprende desde a época de colégio, lá na biologia. Realmente, o alimento, a digestibilidade dos alimentos começam na boca e depois vai para o estômago, enfim. Então, normalmente, essa passagem do alimento, né, essa textura mais não tão liquidificada do alimento vai proporcionar com que esse alimento seja digerido, né, proporcionando um gosto melhor identificado da criança, né. Então, normalmente, a textura é importante, a gente não ficar muito nesse papinha, senão até preguiça de mastigar vai ter. E, coincidentemente, me lembrei de um caso, uma vez no consultório, que eu peguei em relação a isso. A criança já tinha uma certa preguiça, acomodação em mastigar, tudo isso. Por conta de a mãe ter oferecido por muito tempo, ou uma madeira, ou comida muito só líquida, uma líquida mais pastosa, alguma coisa assim. Podemos dizer que eles acabam não aprendendo a mastigar? Exatamente, exatamente. Eu me lembro que até esse caso, assim, eu encaminhei uma fonoaudióloga por conta disso, assim, para a criança começar a estimular a mastigação, tudo isso. É todo um processo, né? Dente, língua, é todo um processo que ajuda nesse contexto todo. E como fazer, né, Mari, nessa situação de uma mãe que tem uma criança que acabou não incentivando, quando pequena, a realmente mastigar, fazer com que ela aprenda a mastigar, tendo 3, 4 anos, enfim? Diz, por exemplo, que não foi acostumado? Não foi acostumado, até hoje está acostumado a tudo papinha e daí... Então, mais ou menos isso que eu comentei, assim, né, a gente vai ter que ir inserindo isso aos poucos, né, uma ajuda a fonoaudióloga é perfeita nessa situação, assim, porque ela também ajuda essa questão não só da fala, mas da mastigação, tudo isso. A gente vai precisar de alguma ajuda, talvez até psicológica também, porque essa criança não identifica os alimentos como inteiros, né? Sim. Então, para ela sempre vai para o mais cômodo, né? A criança é muito esperta nesse sentido, ela não vai querer alguma coisa que ela passe mais trabalho. Que nem nós adultos, a gente acaba também escolhendo nesse sentido, né? Então, normalmente, a gente vai precisar de ajuda de outros profissionais, não só nutrição, tá? Nesse tipo de caso, pode ser que a criança acabe, se começar a tentar introduzir, nas primeiras vezes ela vai engolir inteiro, ela pode correr de se afogar? Talvez sim, talvez não. Assim, eu nunca vi esse tipo de situação acontecer na prática, né? Mas isso é bem provável, né? Porque a gente mesmo, quando a gente acaba engolindo alguma coisa inteira, mal mastigada, né? Ainda mais criança, por exemplo. O estômago, ele não está digerindo da mesma forma, ele não tem ainda toda aquela potência, por exemplo, que na vida adulta. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, depende muito do alimento, se ele for muito fibroso ou não, dependendo do grau de proteína. Geralmente criança, a
acaba dando bastante proteína. Proteína é uma molécula difícil de digestibilidade no estômago, então tem tudo isso também que conta. Com certeza. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com esse papo. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Tire suas dúvidas, o tema de hoje é alimentação infantil. Bom, retornando aqui, a gente acabou falando essa primeira fase, assim, né, na adequação da alimentação, mas agora falando um pouquinho da água, né? O quão importante é a gente estar sempre oferecendo, insistindo, né, para que as crianças bebam, porque a gente sabe que tem aqueles que são mais fáceis para pedir água, mas tem aqueles, assim como os adultos, né, que não é tão fácil assim para acabar ingerindo água, né? Tu sabe, Morgana, que está sendo muito comum a gente ver crianças, né, adolescentes, não tomarem água, como a gente vê adulto. Mas me assusta muito essa questão de criança já vir com esse hábito. Eu tenho milhões de exemplos na prática de crianças que não tomam água. Elas abrem a geladeira, elas tomam refrigerante, o suco de caixinha, água de coco, no máximo, assim. Então, isso, na verdade, tem que ser incorporado desde muito novo, né? Na verdade, a mãe tem que começar a estimular isso e mostrar para essa criança que não, a gente não tem que tomar água só quando a gente está com sede, ou só quando ela for lá jogar futebol, ou jogar algum esporte, suar, fazer esse tipo de coisa. Na verdade, a gente tem que começar a estimular, ter rotina. Como a gente acaba tendo disciplina, por exemplo, com as refeições, meio-dia a gente para almoçar, 3 da tarde é o café da tarde. A água também tem que ter os seus horários. Nesse caso, lembrando agora, eu me lembro que de 3 ou 4 casos, assim, de não tomar nada de líquido em relação à água, assim. Eu me lembro que no plano alimentar dessas crianças, eu coloquei, por exemplo, horários da água ou do chá para poder estimular, sabe, o consumo de líquidos por dia, né? E daí essa criança geralmente também vem sem tomar leite, né? Porque agora a moda é tomar o suco de caixinha ou refrigerante. Então, normalmente, a questão é estimulação, assim, em casa. E também os adultos tomarem muito conta disso, né? E tem relatos de pais, por exemplo, que me relatam que em casa não tem água, por exemplo, né? Que abre a geladeira, não existe água ou refrigerada, ou de repente uma água a temperatura ambiente. É muito difícil ter aquela jarra da avó que tinha antigamente dentro da geladeira, né? Hoje em dia não é comum mais isso, né? Então tem que ser muita questão da estimulação em casa. Tem uma quantidade, Mari, que é indicado para a criança ingerir por dia, no caso, né? Sim. Normalmente a gente preconiza, que depende da faixa etária, né? Geralmente essa faixa etária de 6 anos para cima, que é a faixa etária que eu atendo no consultório, eu preconizo mais ou menos em torno de 2 litros de água, não é 2 litros de líquido, tá? Normalmente, claro, se a criança faz mais atividade física ou menos, a gente vai adequando essa quantidade. Bom, temos uma pergunta aqui. O Luciano de Morro da Fumaça está perguntando o que ele deve fazer. Ele tem 120 quilos e é ansioso e come demais. Ele provavelmente, né, não sei se ele deve ter uma compulsão alimentar já diagnosticada, mas com esse peso, né, ele tem que procurar, obviamente, um profissional da nutrição, um endocrinologista, ele tem que procurar um psicólogo, ele tem que começar, na verdade, a procurar ajuda, fazer exercício dentro da possibilidade dele, porque ele está com bastante peso, mas ele tem que procurar ajuda para ele começar a mudar os hábitos dele. Ansioso, Luciano, né? Isso. Luciano, todo mundo é ansioso hoje em dia, né? A vida é muito corrida, a gente cada vez mais tem mais coisas para fazer, né? Os horários de trabalho já não são mais os mesmos, a gente acaba trabalhando mais. Isso causa uma certa ansiedade. Só que a gente não pode fazer é se acomodar com isso e achar que é natural a gente descontar essa ansiedade na comida. A gente tem como driblar essa ansiedade, colocar ela, tentar vazar ela por outros meios. Então, na verdade, nós profissionais aí da área, a gente acaba ajudando o paciente nesse sentido, as pessoas nesse sentido, né? Então, eu recomendo ele procurar ajuda para ele começar
a melhorar os hábitos, fazer um exercício, né? Ver essa ansiedade, por que está acontecendo. Eu costumo dizer assim, né, Morgana, já devo ter falado isso para ti. A gente não tem só que apagar incêndio, a gente tem que ver da onde está pegando fogo, né? Às vezes, sou ansioso, mas vamos lá, do que está vindo essa ansiedade toda? Todos nós temos essa ansiedade. Mas quando ela parte para acabar incomodando a gente, que a gente acaba adquirindo muito peso, a gente tem que procurar ajuda e ver de onde está acontecendo isso, tá? E isso não é feio, não é nada disso. Isso é o que mais acontece, o que mais a gente vê por aí. Tem que procurar ajuda mesmo, tem que procurar um especialista que sabe o que está fazendo, que sempre é o melhor para a tua saúde. Não adianta se arriscar em qualquer pessoa que acaba dizendo que sabe o que está fazendo. Tem que realmente ser um especialista em nutrição ou um psicólogo, enfim, que saiba fazer o tratamento correto. E faça como o Luciano, participe com a gente, o número é 8505-6342, mande sua pergunta pelo WhatsApp ou ainda ligue e participe ao vivo no 3442-2012. O tema de hoje é alimentação infantil. Bom, retornando aqui, Mari, a gente acabou saindo dessa conversa da água e você acabou citando que a criançada hoje em dia acaba substituindo por refrigerante, por suco, né? Agora vamos falar um pouquinho do risco desses alimentos, né? A gente acabar, desde pequeno, já oferecendo para as crianças esse tipo de alimento, né? Não deixa de ser, mas porque a culpa, na verdade, já vem dos pais, porque eles acabam ingerindo. Consomem, né? E as crianças seguem o mesmo rumo, né? Exatamente. E tem muito ainda, Morgana, essa coisa assim, ó. Criança, né? A gente compra para eles, né? Aquela tentativa de agradar, fazer com que ele faça uso disso, de pelo menos alguma coisa. Já que ele não toma água, então eu vou comprar o suco para ele tomar líquido, né? Na verdade, a criança, ela vai sentir uma adoração enorme pelo suco, né? De caixinha, que tem bastante açúcar, é bem doce, e vai adorar o refrigerante também. Até pelas papilas gustativas que ela sente esse sabor muito mais acentuado do que na vida adulta, certo? O adulto, geralmente, ele consegue ficar com um amargo, um azedinho um pouco mais acentuado. A criança é mais difícil disso, né? Então, assim, normalmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses alimentos, o que eles têm, né? Açúcar, né? Que geralmente é açúcar refinado, esse de mesa, açúcar branco. E eles têm uma série de conservantes, às vezes nessa questão diet, light, de edulcorantes, que são adoçantes, que não são nem um pouco interessantes, que a gente não sabe ainda que mal isso vai fazer, que tipo de coisa pode acarretar nesse sentido, né? Corantes, um monte de criança está ficando alérgica a isso também. Eu tenho recebido uma série de crianças vindo dos alergistas, por quê? Sou alérgico a corante disso, corante daquilo, e às vezes tem nesses produtos, né? Para dar coloração, para dar, né? Esses aromatizantes artificiais, dificilmente eles usam aromatizantes naturais, porque é muito mais comum, o artificial é mais barato e dá um gosto muito mais acentuado. Então, tudo isso, na verdade, os nossos pequenos estão correndo risco, na verdade, né? Uma questão que eu sempre falo para os pais, né? O açúcar, quando a gente vê por aí escrito, né, ele vicia realmente, né? Então, se a criança, ela toma refrigerante ou um suco de caixinha, isso só tem açúcar, normalmente, água, açúcar e esses produtos todos que eu falei. Ela acaba querendo isso cada vez mais, assim, né? Tipo, é difícil, por exemplo, a criança... tomei refri hoje no almoço e amanhã eu vou tomar de novo e no terceiro dia ela não querer mais, tá? O normal é ela querer isso de novo, né? A mesma coisa é um adulto quando ele acaba comendo chocolate todos os dias. Ele vai querer todos os dias, né? Essa questão de ser viciante, o açúcar, está mais do que comprovado cientificamente, né? A questão do cérebro, ele acaba tendo essas mensagens, tudo isso. Então, essa questão do prazer, tudo isso, né? Mas a gente vai ter que começar a fazer o sentido inverso da coisa, né? A gente está vendo que o mal do século é isso, né? O açúcar, o consumo disso está cada vez mais cheio de alimentos com isso, né? Então, normalmente a gente vai ter que começar... E não adianta também, né? Então eu vou comprar o sem açúcar, né? Não deixa de ser um alimento ruim, né? Mas não tem açúcar, não tem caloria, e daí, né? Mas tem as outras coisas também que a gente não sabe que fim isso vai dar, né? Para onde que vai parar tudo isso, né? O problema é um ponto de interrogação que fica, né? É que nem a questão do transgênico, é que nem a questão do agrotóxico.
a curto prazo a gente não sabe ainda, né? A longo prazo, o que vai dar isso, né? A gente sabe que isso pode acarretar, né? Então, tem toda essa questão que tem que ser avaliada. Mari, nessa questão, né, quando a gente ainda fica em cima da questão do açúcar, dos sucos, dos refrigerantes, enfim, nessa questão, pode acabar causando na criança ou ajudando ela a desenvolver algum tipo de doença? Açúcar em excesso, tu diz, nesse sentido? Assim, tem alguns estudos, né, relatando por exemplo, crianças autistas, que ela já é autista, por exemplo, né, ela já foi diagnosticada com autismo e tal. Tem bastante estudo em cima dessa questão de, consumindo alimentos mais açucarados, com determinados nutrientes, isso pode prejudicar na evolução da criança. Existe nesse sentido, tá? Mas assim, por exemplo, estudo relacionando que as crianças já podem desenvolver, por exemplo, um certo grau de alguma patologia, alguma coisa assim. Um nutriente específico, desconheço, não sei te falar agora, Morgana. Não sei te falar de primeira mão assim, tá? Mas do autismo tem muita coisa relacionada à nutrição, muita coisa, tá? De piora de, por exemplo, evolução do quadro dessa criança, tá? Essa questão também, por exemplo, o Alzheimer, que daí não é em criança, mas, né, na vida de adultos até, e mais para frente, depois de 60 anos ali, pode ser também que a vida alimentar tenha propiciado, de repente, o aparecimento mais cedo, ou mais, né? Tem bastante coisa relacionando isso, tá? Muito bem, então vamos para mais um intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta e este é o último bloco, mas ainda dá tempo de você participar com a gente. Ligue e participe, o número é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, no número 8505-6342. O tema de hoje é alimentação infantil. Bom, Mari, agora falando um pouquinho sobre a criança que às vezes costuma comer um pouco tarde e acaba indo dormindo, isso pode acabar atrapalhando o sono. Qual é o malefício disso, né, para a criança? Então, na verdade, isso a gente não recomenda nem para adulto, né? Por exemplo, a pessoa come e vai logo deitar, né? Essa questão, a gente é feito para descer o alimento, né? Os movimentos todos peristálticos do esôfago para o estômago, né? São todos para baixo mesmo, nessa questão de seguindo o fluxo, né? Normalmente, o que a gente percebe? Aquela criança, por exemplo, claro que depende muito do que ela vai comer mais tarde, né? A criança comeu feijão, arroz, uma carne vermelha, que é mais difícil de digestibilidade, e logo deitou. Talvez, Morgana, a longo prazo, isso venha a desenvolver algum refluxo, alguma coisa que a criança vai começar a sentir de madrugada, sentir logo cedo, né? Eu percebo muito que tem algumas crianças, adolescentes, sentindo isso logo cedo, daí eles acabam não tomando café da manhã. Por quê? Daí tu vai investigando o que está acontecendo, esse problema. Tô jantando, acaba comendo demais e deito e vou dormir, né? Essa questão de perder o sono, né, não tem tido muito problema com isso. O problema maior são esses problemas gástricos, né, que pode evoluir e vir a acontecer nesse sentido. Mas claro, por exemplo, tem muitas, quando a gente lida com um adolescente, né, eu fui jogar bola, eu faço handebol, eu faço alguma coisa nesse sentido, e eles chegam mais tarde em casa e a mãe fez uma jantinha e tal. Depende muito do que vai comer, né? Não precisa encher o prato com tanto, muitas vezes come demais, come quantidades muito excessivas, e dá para tu colocar uma refeição mais leve também nesse período, dependendo que horas, né? Dá pra gente colocar uma refeição mais leve nesse sentido. Uhum. É uma questão mesmo de se adequar e se reeducar, né? Exatamente. A gente adaptar a situação que cada um vive, né? É que nem eu sempre falo, não existe, por exemplo, uma dieta pronta que todo mundo vai seguir, né? Não dá, porque cada um tem
gostos diferentes, acessibilidade diferente, essa questão, por exemplo, de horários muda muito, né? Até de criança, hoje em dia, tem criança altamente comprometida, né? Com aula disso, aula daquilo. Então, a gente tem que ver muito que horas que vai ser feito, o que vai ser feito, tudo isso. Depende daí a gente escolher. O que é mais indicado, Mari? O leite da vaca ou o leite de soja? Então, essa pergunta a gente escuta o tempo todo, né? Hoje eu iria escolher o leite de vaca, né? Um leite de vaca semi-desnatado ou desnatado, certo? O leite de soja, a gente teve uma época que a gente indicava bastante, né? Quando tinha essa questão toda da soja, quando vinha o tal do Tzinho lá na embalagem dizendo que a soja era ou não transgênica. Hoje em dia, vários estudos, né, trazem pra gente dizendo que a nossa soja está altamente transgênica, certo? E essa questão também, Morgana, de que a soja ela acaba inibindo dependendo como tu vai comer, vai acabar tomando ela com outros nutrientes, né? Tu vai acabar fazendo uma refeição mais rica em outras coisas. Ela acaba, por exemplo, inibindo a absorção de outros nutrientes. Então, por essa razão aí, a gente tem, digamos, não digo condenado, porque dependendo do produto, o produto é bom, né? Tem produtos importados à base de soja hoje em dia, que eles não são transgênicos e eles são muito bons. Produtos com proteína de soja, por exemplo, a gente tem usado ainda, né? Só que depende muito da onde vem isso, tá? Mas normalmente a minha opção hoje é não utilizar o leite de soja, nem o suco, tá? E como é que fica essa questão de doces para as crianças? A gente sabe que tem muita criança que adora doce, não dá para tirar 100%, mas como é que faz para manter um equilíbrio, né, Mari? Assim, tu diz doce, chocolate, Doce. bala, pirulito, essas Isso. coisas. Na verdade, equilíbrio, né? Essa criança ela tem que ser educada, que nem tudo que ela quer comer, ela vai comer toda hora, né? Na verdade, a gente vai ter que botar dias, períodos, que horas que ela vai poder, né? Hoje as crianças têm tanto compromisso quanto os adultos, às vezes até mais, né? Elas têm 3, 4 festas no final de semana. Então, o que fazer, né? Poxa, se ela tem um monte de festa no final de semana, ela vai comer doce nessas festas, por que deixar o doce em dia de semana? Tira! Coloca a comida de verdade dia de semana e já sabe que durante as festas, final de semana, ela vai consumir uma quantidade até maior, né? A minha recomendação sempre vamos manter uma disciplina, um acordo com a criança, eu sempre converso muito, para durante a semana a gente meio que caprichar aí, porque no final de semana vai ter, né? Ela vai na casa da avó, a avó quer agradar com doce, né? Alguém lá, ela vai em algum médico, alguém vai dar um pirulito, né? Então, toda essa questão é válida. Claro, né, Morgana, também existem hoje substitutos, né? Dá pra gente comer um chocolate mais interessante, sem açúcar, com menos gordura hidrogenada, ou sem gordura hidrogenada, com menos gordura saturada. Tem essas opções no mercado. Então dá pra gente também dar essas opções para quando, por exemplo, essa criança for muito, principalmente quando ela vem comendo uma quantidade muito grande. Então tu vai tentando trocar para ela diminuir essa quantidade aí. Frutos do mar é indicado para as crianças? Depende a idade, né? Tipo, por exemplo, quando assim, que nem a gente falou, Bebê? início aí não, né? Porque são produtos altamente alergênicos, então a gente espera toda essa questão imunológica da criança ser desenvolvida. Mas criança, normalmente, assim, já dessa idade que eu atendo de 6 para cima, não vejo problema nenhum de consumir, tá? Claro, desde que não seja alérgico, não tenha essa contraindicação, tá? Mas problema nenhum. A gente sabe que a criançada por aí ferve muito, tem muita energia, né? É indicado elas acabarem ingerindo café? Tu diz por conta da cafeína. Isso. Indicado, tá? Não tem problema nenhum. Claro, existe uma dosagem, tá? Assim, café expresso, onde tem uma dosagem maior de cafeína e também pode agredir a questão de mucosa gástrica, a gente faz uma negociação com os pais aí, vê a quantidade. Dificilmente a criança consome café expresso porque ele é muito amargo, né? Então, normalmente, esse paladar para eles é um pouquinho mais, não é tão fácil, né? Mas um café passado, assim, geralmente a gente coloca. Claro, não perto de dormir, porque o metabolismo deles realmente é mais elevado do que normalmente, por exemplo, um adulto ou um idoso, né? Então, normalmente a gente, se for muito consumo, a gente regula nesse sentido, tá? Mas assim, Morgana, uma coisa que eu acho bem importante a gente relatar aqui
As crianças de antigamente, essa bem agitada, que ferve e tal, estão bem diferentes hoje em dia, viu? As crianças estão bem mais paradas, né? E isso é um susto muito grande que a gente acaba tendo. Geralmente hoje elas estão no celular, elas estão na internet, elas estão sentadinhas vendo televisão, elas estão o tempo todo jogando videogame, sentada. É difícil a gente ver aquela criança altamente ativa, sabe? Que pega a bicicleta, depois já pega a bola e tá na rua e tá... É muito difícil, assim. Então, tem crianças até com metabolismo até desacelerado demais por conta dessa vida mais parada, monótona mesmo, nesse sentido. Olha, doutora, interessante isso. Infelizmente, né? Não é uma coisa boa. É difícil a gente ver aquela criança que pula o tempo todo, que gasta aquela energia. No tanto que hoje a obesidade e o sobrepeso tem aumentado muito, né? Nas crianças de uns anos para cá. É verdade. Então, por conta também desse sedentarismo, né? Porque é perigoso também sair na rua, ficar na rua, né? Normalmente a criança está muito mais em casa, difícil morar em casa, tem muito mais apartamentos. Então tem toda essa questão também que foi evoluindo e a criança acabou também pegando esse leque que acabou também piorando essa situação, né? Bom, a gente está chegando na reta final, Mari, mas antes de eu encerrar o programa, eu queria citar uns 3 alimentos que acabam sendo os mais pedidos pela garotada, né? Que é bolachinha recheada, salgadinhos, né? Em geral. Snakes, né? E por fim, também tá faltando bolachinha recheada, salgadinho e achocolatados. O que falar desses alimentos? Eles amam, né? Normalmente, ou muito salgado ou muito doce. Eles adoram esses extremos, né? Na verdade, disciplina, né? Trocar, né? Por exemplo, a bolacha recheada vai ser trocada por um outro biscoito, né? O salgadinho vai ser trocado por outro salgadinho, né? A questão do terceiro alimento, o achocolatado, hoje tem, nossa, milhões de alternativas super parecidos, com um teor de açúcar 0, né? Essas substituições, tá? Então, na verdade, se tu me perguntar se esses 3 alimentos são bons, eles não trazem nada de, apesar de, por exemplo, alguns achocolatados colocarem, enriquecido com vitaminas, minerais, né? Não vejo por que tá tomando o achocolatado por conta disso. Ela pode estar comendo outras coisas que tenham essas vitaminas e minerais, certo? A bolacha recheada não vai dar nada, na verdade só vai fazer piorar, né? A questão dos salgadinhos também, né? Não traz nada de benefício, na verdade, à saúde. Na verdade, Morgana, tudo que não traz benefício à saúde a gente chama de caloria zero, né? Na verdade, que tem caloria, mas acaba não trazendo nenhum benefício nutricional, na verdade. Na verdade, hoje a gente está muito mais preocupado em nutrição, nutrir a pessoa, do que, por exemplo, o valor calórico da coisa, né? Então, na verdade, a gente tem que substituir. A dica que eu dou é a gente começar a diminuir, parar de dizer aquela bendita frase que, a criança precisa comer bolacha recheada, a criança precisa comer salgadinho. Não precisa não. Tem crianças que é muito legal, às vezes, que tu vê no consultório, por exemplo, que os pais nunca estimularam, ou nunca tiveram hábito em casa. A criança nem sabe te dizer o gosto disso, ou não sabe. Não vejo por que essa criança vai ser descriminalizada, ou de repente, né? Essa questão de a gente, coitado, não sabe o gosto de... Não vejo isso, não tem porquê, ou porque não teve infância nenhuma. Hoje tem vários alimentos legais que ela pode estar comendo, vários biscoitos legais, aí super nutritivos, né? Que vai dar alguma coisa para ela e com sabor muito parecido com o da bolacha recheada, por exemplo. Então isso tudo é uma questão de substituição. Muito obrigada, Mário, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigada a vocês. Eu estou sempre, né, quando eu consigo vir, assim, eu gosto muito do público de vocês. Podem entrar em contato também, se quiserem deixar recado aqui, alguma coisa, a Morgana tem meus contatos, conseguem falar comigo. Muito obrigada, Mari. Vamos para o nosso momento de reflexão. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na diversidade. Provérbios 17, versículo 17. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.